Então, Josué capítulo 6, versículo 20, está escrito para nós assim: quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. Redobre sua atenção. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entre na casa da prostituta e tire-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizera ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no lugar fora do acampamento de Israel. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, estamos presentes neste lugar, Senhor, corpo, alma e espírito, porque entendemos que nós nascemos para estar na tua presença. A tua presença nos faz bem, a tua presença sara nossas feridas, a tua presença restaura nossas dores e tua presença traz esperança. Por isso nós te apresentamos a nossa vida. Fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz, sente, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amado irmão, feliz pela presença do nosso irmão, como foi expressado aqui pelo nosso irmão Oséias, que está aqui para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Deus ao qual morreu na cruz por ele. E eu sei que ele não vai sair da mesma forma, porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, o Espírito Santo, ele ministra o nosso coração, jogando luz para nós caminharmos nessa luz. Amém? Acabamos de ler algo que aconteceu no livro de Josué, no capítulo 6, a partir do 20. E nós precisamos abrir o nosso coração. Por que precisamos abrir o nosso coração? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer algo em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11. E esse versículo, ele faz parte da nossa vida, porque Paulo escreveu olhando para nós. E eu quero que você ouça, para você conectar tudo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ora, todas essas coisas sobrevieram sobre eles, como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que é que essas coisas foram escritas sobre a vida desses que viveram outrora no passado e foram ali escritas e ficaram como aviso para nós que estamos vivendo hoje? Essas coisas que aconteceram como figura para mostrar o que vai acontecer realmente de forma clara quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E nós estamos vendo aqui, irmão, algo que aconteceu literalmente, mas ficou para nós como forma de figura. O que é que aconteceu? É nos contado que o povo é tirado do Egito. E ser tirado do Egito, Deus tinha um propósito: levar o povo para viver em Canaã. Canaã era o lugar que Deus havia projetado quando viu o seu povo escolhido debaixo da opressão, debaixo da escravidão, debaixo da humilhação, debaixo da dor, do chicote, da injustiça, da maldade de Faraó. Essas coisas aconteceram a eles como figuras. Amém ou não amém?
Então, Deus está dizendo para nós que nós, hoje, somos o povo em que precisa entender que isso que aconteceu com eles, aconteceu com nós, não em forma de figura, mas real. Nós estávamos debaixo da opressão, da escravidão, da injustiça, da maldade, do chicote, do diabo. O diabo era que nos direcionava e colocava a nossa vida para ficar debaixo de uma mentira em que nos escravizava. E Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia e desejou nos levar para Nova Jerusalém, para Canaã celestial, e fez isso por meio de um homem chamado Moisés. Amém ou não amém? Essas coisas aconteceram como figura. E nós sabemos que quando Deus nos olhou e viu o diabo nos oprimindo, nos cegando, nos escravizando, Ele enviou Jesus Cristo para nos libertar e para nos conduzir até chegar em Canaã. Então você entendeu até aí? Então nós estamos aqui naquilo que aconteceu no passado como figura, contando para nós sobre Josué. Chegou o tempo em que Deus havia decretado, determinado, projetado. Chegou o tempo do meu povo viver em Canaã. E agora é nos contado que Josué, ao chegar na entrada, estava ali a muralha de Jericó, e não tinha acesso, porque ela era alta, ela tinha um comprimento, ao qual ninguém poderia passar. E é nos contado que Josué espera de Deus o tempo certo para que pudesse fazer com que aquela muralha viesse cair e o povo pudesse entrar na primeira cidade chamada Jericó. Eu quero que você entenda isso para você sair daqui com o coração voltado verdadeiramente em viver o que a Bíblia está dizendo para nós, que essas coisas sobrevieram sobre eles como figura e foram escritos para nós que estamos vivendo nesses últimos dias, viver o que eles viveram, e nós vamos viver na Nova Jerusalém celestial. A Bíblia nos diz claramente que este Josué vai nos contar aqui no capítulo 20, depois de cumprir os critérios que Deus havia ordenado ali, os princípios para aquela muralha cair, eles obedeceram, viveram ali passeando pelaquela muralha, pelo tempo determinado por Deus. É nos contado no 20 que algo acontece quando eles soaram a trombeta. Guarda isso no teu coração. Amém? A trombeta soou. Por quê? Porque nesse soar da trombeta, o povo gritou. E é nos contado que a muralha caiu. E o povo adentrou para viver naquela cidade, ou naquele local chamado Canaã. Isso aconteceu como forma de figura, e foram escritos para nós, como aviso, que estamos vivendo nesses últimos dias. Será assim a vida de vocês. Vocês vão viver. Mas a Bíblia traz para nós aqui uma personagem, que eu quero que você redobre sua atenção, porque ela tenha muito a falar ao meu coração e ao teu coração, aonde ele dá uma ordem, no versículo aí, se você está com a Bíblia aberta, de Josué 6, 23. Então, 22, Josué, sabe o nome Josué em grego, o que significa? Jesus, que tem um significado, o Senhor é a salvação. O nome de Josué em grego é o mesmo que o nome de Jesus. Então Josué dá uma ordem. Qual é a ordem que Josué dá? Ele fala para os dois homens que tinham espionado a terra: entra na casa da prostituta e tire-a de lá, ela e toda a sua parentela. E aqueles dois homens vão e tiram essa mulher. Lá estava seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua parentela. Agora, eu quero que você
entenda o que aconteceu na vida dessa mulher. Por que essa mulher, uma prostituta, no momento que Deus estava cumprindo uma promessa, que disse para o povo que estava no Egito: eu vou tirar vocês para viver em Canaã e desfrutar de tudo que existe em Canaã. Aparece para nós essa mulher aqui, chamada Raabe, uma prostituta. Ela agora vai viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Não somente ela, mas seu filho, seu irmão, sua mãe, seu pai, sua parentela, todos eles viveram a promessa de Deus. Esse é o ponto em que eu quero que você saia daqui meditando nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então, abra a tua Bíblia em Josué capítulo 2, para você entender o que Deus fez na vida dessa mulher, para que você nessa noite procure mais e mais viver, para também desfrutar da promessa da vida eterna, o qual o verdadeiro Josué, que é Cristo, vai vir para cumprir a promessa de Deus. Em Josué capítulo 2 é nos contado dessa forma: da localidade de Sintim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observe a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousara ali. Então Josué dá uma ordem para aqueles 2 espias: vão até Jericó, observa lá como é que é, vê como é que é toda a dinâmica e traz para nós as informações. E ele, assim, vão. Os 2 espiam, e ao entrarem nessa cidade, eles entram na casa dessa mulher chamada Raabe, uma prostituta. Veja que algo aconteceu. Deus tem os seus meios para trazer salvação à tua casa. E você precisa acreditar nisso, que Deus tem os seus meios de querer te salvar, de salvar a mim. Porque outrora nós estávamos perdidos, vivendo uma vida de prostituição, adorando ídolos, adorando pessoas, vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, vivendo algo que não agradava a Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, envia de uma forma a qual você não entende alguém para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para fazer com que você também viva algo grande que jamais você pensou, jamais você imaginou. E você precisa ter sensibilidade, que não foi você que começou, foi Deus que viu o teu coração, e vendo o teu coração, Ele trabalhou para que pudesse chegar até você também essa esperança, essa salvação. E isso aconteceu na vida de Raabe. Esses 2 homens, com milhares de casa, com milhares de lugar para estar, ele entrou na casa de uma mulher prostituta. E é nos contado no versículo 2, dessa forma, Josué 2:2. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Enquanto o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Então, do versículo 2 ao versículo 6, Deus está trazendo para nós algo que aconteceu aqui também. Essa mulher, com certeza uma prostituta, estava à noite, eu acho que altas horas da madrugada, ela vai vir para sua casa, e quando ela entra, está esses 2 homens lá. E ali ela reconhece que esses homens não eram dali, não era cananeu, era israelita. E ela, vendo aqueles homens na sua casa, ela entendeu algo: estou tendo
a oportunidade de ver toda a minha casa sendo salva, toda a minha casa sendo transformada, toda a minha casa sendo abençoada pelo Deus de Israel. Agora, algo acontece. O rei também fica sabendo que estes dois homens, os espias, estão na casa dela. Quem ficou sabendo que estava na casa dela? O rei. O homem mais poderoso daquela cidade ficou sabendo que estava na casa de Raabe. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e ficaram escrito para nós como aviso que estamos vivendo nesses últimos dias. O homem mais poderoso da terra veio a mandar também até a casa dela. O homem da terra mais poderoso que existia na sua cidade mandou ir até a casa dela também para perguntar. Veio à sua casa dois homens espias que vieram olhar a terra, que vieram olhar a cidade. Eles estão aí? Ela, olha, é verdade. Eles estavam aqui. Mas antes de fechar o portão, eles, em outras palavras, foram embora. Depressa. Se vocês forem agora, vocês vão encontrar ele. Essas coisas aconteceram, irmão. E está escrito para nós, para dizer assim, olha, essa mulher teve uma oportunidade de receber o favor do homem da terra. Essa mulher também teve a oportunidade ali de dizer, epa, essas coisas de Deus é lá para frente. É futuro, eu não sei quando vai ser, eu não sei que ano Jesus vai voltar, eu não sei quando é que vai acontecer o fim do mundo, eu estou tendo a oportunidade agora. O homem da terra mais poderoso da minha cidade está vindo aqui me perguntar algo, eu vou favorecê-lo, eu vou dar atenção, eu vou conceder tudo o que ele está pedindo, porque ele pode trazer algo para a minha vida, ele pode trazer algo para a minha casa, ele pode trazer algo para a minha parentela, porém, todavia, ela pode desfrutar desse algo que esse homem da terra poderoso vai dar para ela. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, e depois ela morrer e ir para o inferno. Mas ela entendeu. Este homem que está querendo saber sobre esses dois, que é o rei poderoso, eu poderia dizer que eles estão aqui, mas eu vou dizer que eles já foram, porque eu sei que o que Deus está querendo fazer na minha vida é maior do que aquilo que os olhos viram e os ouvidos, e nem chegou ao coração do homem. Eu quero algo maior que ninguém sabe, que é a eternidade, é viver as bênçãos desse Deus. É nos contado para nós dessa forma. No 6, ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa, e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem num terraço. Então aquela mulher, ao ver aqueles dois espias e sabendo que bateu na porta dela dois representantes, eu posso dizer assim, do rei, ela fecha a porta para o rei da terra e abre a porta para o rei do... Ela fecha a porta para o rei da terra e abre a porta para o rei do céu. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, eu entro. A Bíblia vai dizer para nós assim, irmão, ó, dessa forma, para você entender. Ouça, para você entender o que o Espírito Santo está ministrando. Em Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe vocês? Josué está falando para os espias, está me recebendo. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus. Então aquela mulher estava recebendo não só dois espias, estava recebendo o maior líder, que era Josué também. E ela não só recebeu, a Bíblia vai dizer para nós dessa forma. E quem, Mateus 10, 42, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo,
que de modo nenhum perderá sua recompensa. Essas coisas aconteceram a eles de uma forma figurativa. Ela recebeu aqueles homens e estava recebendo algo maior do que ela imaginava. E com certeza ela foi e escondeu estes homens no terraço da sua casa. E com certeza ali ela deve ter dado um copo d'água, um cafezinho da hora, um pãozinho fresco, dizendo: olha, fica tranquilo, vocês dormem aí, que eu já vou resolver uma situação aqui embaixo, que tem alguém batendo. Depois de ter feito isso, como estão entendendo? Como estão entendendo? Aleluia! Depois que aqueles homens vão, ela vai, esconde eles no terraço. Aqueles homens vão atrás dos espias, vagando para ver se achava, pela ordem do rei. É nos contado agora no 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço. Aqueles homens que vieram por mandado do rei foram embora, ela fechou a porta, falou: agora é minha vez, eu vou lá em cima do terraço, e ela vai agora diante daqueles espias. E ali é nos contado dessa forma: Raabe foi a eles, e no versículo 9 diz assim: e lhe disse: bem sei, redobre sua atenção, que o Senhor, o Deus que está na terra, bem sei que o Senhor o deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, e todos ficaram desanimados, por causa da presença de vocês. Ouça o que ela vai dizer: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Irmão, estamos aqui no culto com a família, e essa mulher, ela era uma prostituta. É nos contado que essa mulher vai diante desses 2 homens, e ela que vai mostrar para aqueles homens o conhecimento que ela tinha do que Deus ia fazer sobre Jericó. Olha, ela vai chegar até aqueles homens e vai dizer para eles: eu bem sei que Deus, o Senhor, deu essa terra para vocês. Essa terra a qual eu estou, eu bem sei disso. Ela vai dizer para eles o que ela ouviu, para que pudesse gerar nela essa certeza que aquela terra que ela estava, chamada Jericó, que tinha umas muralhas, que tinha uma muralha de 9 metros, por 6 metros de comprimento, 9 de altura, que ninguém poderia passar. Ela que morava nessa muralha, que era uma estrutura feita pela mão do homem, ela não confiava naquilo ali, ela tinha certeza. E isso precisa estar no teu coração. Mas a fé vem pelo ouvir. Não pense que você vai acreditar no que Deus vai fazer, você assistindo Big Brother, assistindo Altas Horas, assistindo não sei o que, novela A, novela B, ou procurando filmes para querer que entre no teu coração a grandeza, o poder daquilo que Deus vai fazer naquele grande dia. Aquela mulher ouviu aquilo que aconteceu, que Deus fez, e contou para aqueles homens: veja, eu sei o que o Deus de vocês fez. Ela está contando uma história que aconteceu quase 45 anos, sei lá, 40 anos. Ela tem no coração como se fosse ontem. Eu sei o que o Deus de vocês fez quando abriu o mar e o povo passou. Eu sei que o Deus de vocês fizeram os 2 reis. Os reis eram poderosos, mas maior que está com vocês, que é esse Deus. E ao ouvir isso, nós aqui trememos, o nosso coração se veio a derreter, porque certamente Deus vai fazer aqui também. Ainda que essa muralha está aqui de pé, Deus é poderoso para destruir tudo
para que o povo dele venha viver a promessa a qual ele diz na sua palavra. Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Você tem que ter isso no teu coração. Essa prostituta, ela tinha convicção da promessa de Deus, ela tinha convicção que nada poderia impedir o povo que foi arrancado, tirado, livrado da opressão de Faraó, e andou pelo deserto, e ia chegar onde Deus havia falado. Ninguém poderia impedir. Aquela mulher tinha fé. Cristo veio, te libertou, e Ele quer que você tenha fé. Eu vou fazer você viver comigo de eternidade em eternidade, ainda que se levante um exército contra a tua vida. Essa prostituta tinha essa convicção. E nós estamos vendo aqui, irmão, que ela disse para aqueles dois homens espias. Não sei se aqueles dois espias tinham ali dúvida. Se eles tinham dúvida, eles agora acreditaram. Deus é poderoso mesmo. Aquela prostituta pregou para eles. Agora, quando nós olhamos isso, irmão, qual é a preocupação dessa mulher? Irmão, haverá um dia que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai colocar todo o ser humano, aqueles que morreram 1000, 2000, não sei quantos anos, todos vão se levantar e vai estar diante dele. Ele vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas no outro, e vai dizer para cada um as consequências de não querer viver para a glória de Deus, de não querer viver para levar as pessoas a adorar a Deus em espírito e em verdade, que acreditou na mentira do diabo. Essas pessoas que viveram a vida de mentira, debaixo da confiança do homem da terra, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas aqui essa mulher entendia, vai chegar o tempo, e eu não posso perder a oportunidade de ver toda a minha casa tendo esse livramento, essa salvação. E o que é que ela faz? Vai dizer para nós aqui. E quando nós chegamos no 12 de Josué, capítulo 2, ela vai dizer assim: agora jure pelo Senhor que, assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem a nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte para que os perseguidores não vos encontrem. Esconda-se lá durante 3 dias, até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar. Qual foi o juramento? Que você tenha misericórdia de mim, como eu tive misericórdia de você. Que quando Deus for entregar essa terra, essa cidade, e vocês vão destruir tudo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu pai, tenha misericórdia da minha mãe, tenha misericórdia dos meus irmãos e de tudo que eu tenho. Ele vai dizer para ela: estaremos desobrigados, 17, deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. Se você não reunir em sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, ou a família de seu pai. Agora ouça, irmão. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em algum que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. O que foi que aconteceu aqui? Ela fez um pedido, e eles prontamente atenderam. Vamos salvar todos da sua casa. Dessa janela que nós estamos descendo, você vai colar está dizendo para nós aqui, uma trança, um fio de escarlate, algo vermelho. Representa o que, irmão? Isso.
Representa o que? Esse vermelho, o sangue. Essas coisas aconteceram como figuras e foram escritos para nós como lembrete. O sangue de Jesus está na tua casa. Tu tem guardado a palavra de Deus. Tu tem conservado aquilo que os mensageiros de Deus estão transmitindo. Onde estão os da tua casa? Estão na balada, estão na prostituição, estão na bebedice, estão na droga, estão vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Não creia que haverá salvação para eles. Crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Quando tu e tua casa coloca Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus, nós deixamos esse juramento. Se quando nós voltarmos não tiver lá esse fio de escarlate, e também todos da tua casa, se não tiver dentro da sua casa, nós não podemos assumir. Porque se eles saírem, todos irão morrer. Como estão entendendo isso, irmão? Essas coisas aconteceram como figura. E é nos contado que eles, tá bom? Está bom. Agora, irmão, aquela mulher, ela era o quê? Uma prostituta. Os homens não vieram hoje, não vieram amanhã. E ela estava onde? Se prostituindo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se você está entendendo a palavra, ela estava se prostituindo. Amém ou não amém? Não amém, irmão. Porque quem crê na promessa vive debaixo das ordenâncias da promessa. Quando nós voltarmos para levar, para saquear, para tomar essa cidade, para destruir essa cidade, nós queremos encontrar você aonde? Aonde? Onde, irmão? Na casa. Ela não poderia, de maneira nenhuma, negligenciar aquilo que foi ordenado, que foi pedido, que foi o combinado. Você deve viver dentro de casa a partir de agora. Deixe sua vida de prostituição, deixe sua vida de luxúria, de prazer. Viva aquilo que foi ordenado. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida vai achar. Você está entendendo, irmão? Ela teve que negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar a sua vontade. Por quê? Porque ela queria que todos da sua casa crescem. Vale a pena nós ficarmos aqui orando, jejuando, clamando, pedindo, até que do alto nós possamos ouvir a trombeta tocar, até que nós possamos ver acontecer a promessa que Deus é fiel, porque Ele é Deus nos céus e também na terra. Irmão, vale a pena você dizer para a sua família, vale a pena vivermos uma vida de santidade, uma vida de separação. Deixa quem quer viver essa vida. Eu vou estar na casa do papai, eu vou estar esperando o papai, eu estarei na casa do papai orando, eu estarei na casa do papai clamando, eu estarei na casa do papai pedindo, eu estarei na casa do papai renovando a minha fé na presença dele, porque eu tenho certeza quando ele voltar, todos que estiver na presença dele, ele vai levar para viver eternamente nos céus. Oh, aleluia! Você está entendendo, irmão? Irmão, você está entendendo que essa mulher compreendeu que deveria deixar sua vida para salvar a vida daqueles que estavam com ela? Se você é essa pessoa que entende o que vai acontecer nos últimos dias, não espere que seu filho se posicione, não espere que seu pai se posicione, não espere que sua esposa se posicione. É você que deve ser aquela pessoa que teve a oportunidade, que Deus enviou alguém para dizer, sim, isso vai acontecer. Agora nós chegamos no 6, onde nós lemos claramente. Começa para nós assim no 6, irmão. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. A muralha estava fechada. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Tudo que é do meu pai é meu. Estou te entregando em tuas mãos o mundo. Seu rei e os seus valentes, tudo que lá está. Vocês todos, homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez.
Faça isso durante 7 dias. Agora você vai para o versículo 16. E aconteceu que na 7ª vez, quando o sacerdote tocava a trombeta, Josué disse ao povo: grite, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, Josué vai dizer no 17, porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. E quando nós chegamos aqui, irmão, no 25 está escrito para nós: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, e tudo que ela possuía. Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu o mensageiro que Josué tinha enviado para espiar a terra. Mas tudo que tinha lá, irmão, foi destruído. Homem, mulher, criança, gado, tudo que tinha em Jericó foi destruído. Mas somente Raabe foi poupada. Foi por acaso, irmão, que ela foi poupada? Foi porque ela teve fé. Fé na palavra de Deus. Agora nós vamos finalizar. Eu quero que você ouça isso que está escrito na palavra de Deus. Uma das coisas que ela fez foi confiar na palavra daqueles que Deus havia enviado. Então essas coisas aconteceram como aviso. Eu estou aqui como enviado de Deus para dizer para você, certamente vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar. E da mesma forma como figura que nós olhamos, que a trombeta tocou, está escrito para nós dessa forma em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos. Josué disse: vão agora e ataque toda Jericó. E aqui está dizendo para nós em Mateus 24, 31. Eles enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 cantos, de uma extremidade dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Vai dizer para nós dessa forma em 25, Mateus 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá os que tiver à sua direita: venha, bendito do meu pai, venha, Raabes, venham para a presença, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, aqui, irmão, está o que vai acontecer e a sombra do que nós vimos e a figura do que nós vimos acontecer na vida de Raabe. Jesus, no livro de Atos, vai nos contar, Atos 1, 9. Depois de ter dito isso, Jesus disse para os seus discípulos, deu a ordenância: vão, leve essa mensagem que eu vou voltar, que eu vou trazer para aqueles que creem em mim vida eterna. Vão dizer isso para as pessoas. Foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Lembra dos 2 homens lá? Para Raabe, está dizendo aqui agora para nós: 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Raabe, a prostituta, acreditou na palavra de Deus. Será que você, irmão, tem acreditado no que Deus vai fazer? A sua família já está reunida aos pés dele, dizendo: eu estou esperando. Como? Como parte do corpo que é a igreja. Eu estou na casa do papai. Eu estou ali, melhorando cada vez mais, entendendo que a palavra dele é a verdade.
Eu não fico olhando para os reis da terra, confiando que eles vão fazer na minha vida, porque eles não são capazes de fazer aquilo que só meu papai é. E existe uma promessa que ele vai voltar ao meu Cristo e vai juntar todos os escolhidos. Será que você está preparado? Será que sua família está preparada? Olhando para este mundo, andando neste mundo, mas com o coração na eternidade? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, e que você possa olhar essas coisas que aconteceram a eles como figura, e foram escritos para nós que estamos vivendo nesses últimos dias. Não importa o quanto o homem possa inventar de muralhas, ele vai vir, e não vai ficar pedra sobre pedras, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém ou não amém? Quantos entenderam? Se coloca de pé em nome de Jesus.